Amigos, boa tarde. Eu estou voltando hoje para falar na história de Vaza da Palma, no VZP, no século XX. A história de Vaza da Palma contada em capítulos, e eu falei dos anos 40, hoje pretendo iniciar a década de 50. Gente, os anos 50 é considerado os anos dourados em Vaza da Palma. Grandes acontecimentos, grandes momentos. Vaza da Palma viveu um progresso espetacular nos anos 50. Desde 1950, quando no dia, eu já disse isso antes, no dia 25 de junho daquele ano, foi inaugurado o Hospital Adolfo Enche. Hospital este de uma história brilhante, de uma história espetacular. E outros grandes acontecimentos dos anos 50. Gente, aqui começou a povoar, Vaza da Palma começou a povoar em 1910, após a inauguração da Central do Brasil, no dia 1º de fevereiro daquele ano, começou a formar-se residência em torno da estação, aí começou a povoar. 1950, apenas 40 anos depois, mercê de Deus, foram tantas e tantas as inaugurações, foram tantos e tantos os acontecimentos. Por isso é que vamos falar dos anos 50, logo após a inauguração do Hospital Adolfo Enche. Teve também um grande momento que foi a chegada do Cabo Vivico e sua esposa, Dona Conceição, ele para a segurança da cidade, polícia militar, que só tinha um ano de Vaza da Palma. Ele veio para substituir o Cabo Borges e ela para somar mais uma professora formada em Vaza da Palma, que naquele tempo era muito difícil. Então ela veio na qualidade de normalista e uma grande professora que prestou um serviço espetacular à Vaza da Palma. Dona Maria Francisca de Conceição de Ávila, com um trabalho excelente. Após a chegada do Cabo Vivico, foi a vez de chegar o capitão Raul Mendes Chaves, que veio trazido pela Belgo Mineiro. Olha que um distrito, aqui ainda não era cidade, se deu o luxo de receber um capitão da ativa, um capitão ainda jovem, chegou com sua família e ficou por Vaza da Palma cerca de uns 5 ou 6 anos. Ajudou muito na parte cultural, na parte social e principalmente na parte policial. Fez um grande trabalho o capitão Raul. Ele foi nosso mestre, ele foi o fundador da Associação Escoteira Luiz Enche, que eu tive a honra de participar. Portanto, ouvintes, a década de 50 foi assim. Começou com esses grandes acontecimentos e mais outras famílias chegaram em 1950. A Belgo Mineira, né? Trazendo muita gente. O pessoal vinha ali da Grande BH, vinha ali do Vale do Aço, trazendo uma cultura diferente. Naquele tempo, o morador de Belo Horizonte para o morador de Vaza da Palma tinha uma diferença cultural muito grande. Então, isso foi muito bom para Vaza da Palma, a vinda desse pessoal. Muita gente que vinha ali de volta a Belo Horizonte, de Betim, Contagem, vinha de Sabará, vinha de outras cidades ali em volta, vinha também do Vale do Aço, vinha de Mão Levade, Sabará eu já disse, e tantas outras cidades, formando assim uma comunidade, né? Uma comunidade bastante mistificada, bastante com diferenças culturais, que formou assim o início de Vaza da Palma. A chegada também de um número elevado de motoristas,
tanto da Belgo Mineira como dos empreiteiros e outros proprietários particulares, naquele tempo, né? Cidade pequena, não tinha veículo. E a chegada dos motoristas formou também um grupo de pessoas diferentes. E os motoristas, as pessoas via com muito respeito, poxa, dirigia, conduzia um veículo enorme. Aquele cara era diferenciado na opinião da gente, né? Então, esses motoristas ajudaram também, contribuíram também com o desenvolvimento de Vaza da Palma, um grupo muito grande. A gente pode relembrar alguns, seu Manel Puri, entre os primeiros, seu Puri, veio também o Borges, veio também o Totônio, o Manel Cesário, conhecido por Manel Cabaré, né? Outros grandes motoristas vieram também, Bené Alicate e o Deu de Paula, e outros, Geraldo Benevídeos, o Zico Moraes, também outros grandes motoristas, Paulo Mendes, Zé Albano, formava assim um grupo muito grande, né, de motorista que dava a Vaza da Palma também uma diferença sobre os municípios vizinhos, né? Aqui tinha muitos caminhões e nas outras cidades não tinha. A gente já levava essa vantagem. Assim, iniciou os anos 50 as construções da Belgo Mineira, que foram tantas, as 14 casas, foi um acontecimento espetacular, aquelas 14 casas ali na Doutor Malar, né? Logo, né, dividindo com a Central. Naquele local era onde o pessoal fazia as peladinhas, então formou as 14 casas, dando assim uma ênfase espetacular. As 12 casas, começando, fazendo ali um U, começava na Rua Doutor Enche, virava a Praça de Divino, descia Salvador Roberto. Construíram também ali na Rua Safira, subia a Rua do Guaranis, e depois a Esmeralda, casas da Belgo Mineira, grandes galpões, tudo isto, né? Veio também um cidadão para implantar o telefone da Belgo Mineira nos anos 50, e ele criou serviços de alto-falante, de Rádio City de Vaza da Palma, o senhor Adamastor Bussolotti. Foi um grande acontecimento, todo mundo queria ouvir as notícias, os comerciais, e ele mesmo era o locutor, o senhor Adamastor. Outras pessoas também trabalharam com ele nesse serviço de alto-falante. Então foi muito chique, gente. E outras coisas vieram em 1950, no último capítulo, eu falei da chegada que veio um pouco antes, mas vivi aqui na época do alemão Otto Gontial. Então, entre os motoristas, eu deixei de falar de Gustavo Captem, e começou como motorista, e depois, claro, o tempo passou, ele passou a ser mecânico. Tudo isso da Belgo Mineira dava a gente assim, né? Uma diferença. Também naquele tempo, uma coisa desconhecida, fizeram a primeira sorveteria em Vaza da Palma de Cláudio, filho do mestre Joel. Era ali onde foi a prefeitura velha, aquela casa ali foi feita a sorveteria de Cláudio. Nossa, que sucesso, muito boa. Tudo isso na década de 50, uma década que marcou época, que iniciou o pontapé inicial do grande desenvolvimento, o Cine Rex. O Cine Rex, o cinema em Vaza da Palma, que grande acontecimento. O senhor Herculano Barbosa Manso teve a ajuda de Adamastor, e outros grandes funcionários da Belgo Mineiro fizeram o Cine Rex. De tantos e tantos sucessos, gente, o Cine Rex ali iniciou muitos namoros. Hoje, né, famílias que começou com o namoro do Cine Rex, o pipoqueiro tradicional, que eu tive a honra de cumprimentá-lo anteontem, o senhor Adão Sarafim, Adão Pipoqueiro. Era excelente Adão Pipoqueiro, sempre, né, com o seu carrinho, a melhor pipoca que eu já vi. E os pés de moleque, antes formavam-se duas filas, uma para comprar o bilhete e outra para comprar pipoca ou pé de moleque. Então, Cine Rex marcou época. Tanta e tanta tradição. É claro que eu não participei, mas via falar. Houve também a Boate Maringá. Boate Maringá era de seu Joãozinho. Seu Joãozinho fez na própria casa dele a Boate Maringá.
E recebi os amigos, casais, namorados, casados, aquele pessoal da Belgo Mineira, recebia lá a elite de Vaz da Palma, num comportamento espetacular. Também marcou épocas, velhos boleros, lindas canções, né? Marcante a Boate Maringá. Tudo isto, na década de 50, iniciou-se o ano de um distrito, ainda não era cidade. A chegada de Dr. Antônio, o médico, Antônio Gomes Pinto Coelho, é de Rio Casca, mas foi criado em Belo Horizonte, veio para Vaz da Palma para dar férias do Dr. Dúlio e gostou e ficou por aqui. Casou-se com a moça de Pirapora e viveu aqui por muitos anos. Só foi embora de Vaz da Palma porque foi eleito a deputado. Olha só que feito fantástico. Um médico de Vaz da Palma, na época era vereador, foi prefeito e em seguida vereador, elegeu-se a deputado estadual. Então é marcante, gente. Muita coisa, década de 50, brilhante. E eu tenho muita coisa para contar. Eu acredito que vai levar uns 3 capítulos, no mínimo, uns 3 capítulos, para mim poder relatar tudo só o que eu vi, né? Não vou contar o que eu não vi, o que eu não soube, sobre o início de Vaz da Palma, sobre a década de 50, os anos dourados, né? A década marcante. E, gente, foram tantos os acontecimentos que eu vou contar só o que eu for lembrando, na medida que for lembrando, porque foram muitas coisas. A Belgo Mineiro foi algo fantástico na nossa história. Portanto, no próximo capítulo, esse de hoje é o 9º, no 10º capítulo, eu devo contar mais algo, principalmente de 1951. Devo falar sobre a chegada do primeiro banco e outras coisas que vieram em 1951, e devo falar com mais capítulos de toda a década de 50, que foi os anos dourados para Vaz da Palma. Foi o ponto máximo da história de Vaz da Palma. Prezado ouvinte, nós voltamos sim no próximo capítulo para contar mais de Vaz da Palma, falar dos empleiteiros da Belgo Mineira, da importância dos empleiteiros para a gente, né? Falar da comissão que foi criada em prol à emancipação política de Vaz da Palma, muito importante também sobre a presidência desse médico que eu acabei de dizer, Dr. Antônio Gomes Pinto Coelho. Tudo isto, alô você, tudo isto no próximo capítulo. Conto com você, espero você e vamos levando em capítulos toda a história de Vaz da Palma, tudo que eu sei sobre a nossa querida Vaz da Palma. Amigo, muito obrigado.